Comandante, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a gentileza do senhor nos receber aqui na sua Câmara de Viagem, né? E eu queria saber do senhor o seguinte, começando aqui sobre a Operação Poseidon, eu queria que o senhor dissesse para a gente que, operando agora com as aeronaves do Exército, as aeronaves da Força Aérea Brasileira, que tipo de operação, que tipo de preparação, perdão, o navio precisou fazer para poder operar com essas aeronaves, que em que pese elas não diferirem muito das aeronaves que a Marinha já tem na sua força aeronaval, o procedimento de pouso era até então desconhecido para os pilotos das outras forças. Houve alguma preparação especial para recebê-los? Em termos de procedimentos do navio, nós estamos seguindo os mesmos procedimentos que nós cumprimos com as aeronaves da Marinha. Então, na verdade, houve uma preparação dos pilotos para entender como o navio opera, o que eles deveriam fazer para cumprir os envelopes de pouso, as rotas de aproximação, os locais de toque no convoo. Então, essa preparação ela foi feita primeiramente em São Pedro da Aldeia, e depois os pilotos vieram aqui para bordo e cumpriram um programa que nós estamos estudando juntos já há bastante tempo. Então, primeiramente, houve uma demonstração, o piloto na aeronave da Marinha como o primeiro piloto, né, que é quem faz o pouso, e os pilotos da FAB e do EB como 2P, né, que é o auxiliar do piloto, do EP. Depois disso, nós qualificamos eles como 1P e os pilotos da Marinha como 2P, como auxiliar, isso ainda nas aeronaves da Marinha, e depois nós qualificamos um segundo piloto como 1P. Então o que nós chamamos de equipagem, a gente qualificou uma equipagem completa do Exército, uma equipagem completa da FAB, para que eles pudessem fazer esse pouso com as suas próprias aeronaves. Depois eles vieram para bordo com as suas aeronaves e fizeram realmente o primeiro pouso com a aeronave da FAB e do Exército, tendo como um primeiro piloto o piloto da FAB e do Exército, o segundo piloto um piloto de Marinha. E depois o final desse treinamento foi eles realizarem esse procedimento de decolagem, rota de aproximação e pouso com os dois pilotos da Força Singular, né? Então, tanto a aeronave do Exército quanto da FAB, eles decolaram com os dois pilotos de cada Força Singular e fizeram todo esse circuito de aproximação. Então, o mais importante é eles entenderem os nossos procedimentos de segurança de voo, a situação do navio, que difere um pouco de um pouso em terra, em que você tem que peiar a aeronave, né, calçar e peiar a aeronave por causa do jogo do navio. Então eles têm que entender a sinalização que o orientador faz, o procedimento, o tempo que se leva para peiar e soltar as peias da aeronave, o cheque que tem que ser dado antes do piloto decolar para ele se certificar de que todas as peias e todos os calços foram tirados. Então são procedimentos assim muito específicos que ocorrem nos navios e que nós fizemos essa preparação conjunta do nosso pessoal e dos pilotos das Forças Singulares. No tocante ao nosso pessoal, a gente se preparou para os pontos de colocar os calços e peias, o estudo da aeronave. A aeronave, quando ela tem um procedimento de emergência, os militares do convoi eles têm que saber como desligar o motor, como tirar um piloto de dentro da aeronave. Então são vários procedimentos que nós fizemos aqui de forma conjunta para que esse exercício fosse feito da maneira mais segura possível. Uma das perguntas que eu queria lhe fazer, tanto o pessoal da FAB quanto do Exército, eles trouxeram, além da equipagem da aeronave, eles trouxeram mais alguém para dar o auxílio à aeronave no convoo, ou o convoo foi mobiliado apenas pelo pessoal da tripulação do Atlântico? Nessa fase inicial que nós estamos, ela está mobiliada pelo pessoal do Atlântico. Mas assim como esse navio operava no Reino Unido, né, ainda pela Marinha Inglesa, é de se esperar que no futuro nós tenhamos parte da Equimã vinda da Força Singular. Então um exemplo que nós vimos de operação
eram os militares que faziam o abastecimento, alimentavam a fonte de partida, serem da própria força singular, que também ajuda, porque eles já têm a interação com os pilotos, eles já se comunicam tranquilamente, entendem os sinais dos pilotos. Então isso facilita muito e desenvolve essa interoperabilidade entre as forças, né? Então, mas isso é um passo um pouco mais adiante, que a gente vai, com certeza a gente vai chegar lá. Lembrando que o Atlântico ele foi concebido com uma tripulação reduzida, né? Então a nossa tripulação base ela é uma tripulação pequena e ela é mobiliada conforme o tipo de missão. Então conforme o número de aeronaves, se eu vou empregar tropa ou não. Então, dependendo da minha missão, eu vou angariando as pessoas que nós chamamos dos destacados, né? Sim, sim. Então, eu vejo aí uma grande possibilidade das outras duas forças singulares contribuírem com esse destaque e fazer essa interação crescer cada vez mais aqui entre as três forças. O fato das duas forças, FAB e EB, utilizarem uma aeronave similar à que a Marinha já usa, isso foi um fator facilitador? Ah, com certeza. O fato da gente operar com aeronaves muito similares facilita muito, principalmente a equipe do convô, em fazer as manobras de pressão, as manobras de emergência, as sinalizações, o ponto de toque. Então isso simplifica muito, muito mesmo essa interação. Você explicou bem que todo o procedimento, né, de aproximação, rota, emergência. Agora, o fato do navio estar fundeado, isso evidentemente que foi um fator também que facilitou, né, para os pilotos, porque se o navio estivesse em rota, em navegação, evidentemente que o jogo do navio seria muito maior do que estando fundeado. Você acredita que no próximo passo seria esse tipo de operação com o navio em movimento, ou isso aí é relevante? Não, com certeza, é totalmente relevante, né? O fato do navio estar em movimento, ele traz uma dificuldade maior, né? Principalmente com relação ao jogo do navio, os envelopes de vento. Então a gente está começando do mais simples, né? E no futuro, obviamente, eu não vejo outra alternativa que não seja ter as aeronaves das três forças aqui embarcadas e operando com o navio em movimento. Até mesmo porque esse navio ele pode oferecer um grande suporte às operações do Exército e da FAB, né? E agora a gente com essa certificação para emprego do óculos de visão noturna, que hoje nós já temos, tanto na FAB quanto no Exército, pilotos qualificados em terra para operar com óculos de visão noturna. Então isso aumenta muito as possibilidades de utilização desse navio como um navio de apoio a uma operação conjunta e apoio às outras forças singulares, além das tarefas que ele realiza com a Marinha. O Atlântico passou recentemente, com o esquadrão, teve a qualificação para pouso noturno usando o óculos de visão noturna. A gente sabe que o Exército já faz isso e a FAB também. Nesse caso, esses pilotos que têm essa qualificação para pouso em terra com óculos de visão noturna, eles agora, caso sejam os mesmos pilotos que se qualificaram hoje, eles poderiam automaticamente fazer um pouso noturno usando a NVG, ou precisariam fazer um treinamento à parte específico para isso? Em termos de dificuldade, existem, eu diria, 3 níveis, né? Que no caso aqui da Força Singular, seriam 4 níveis. O primeiro nível é esse que nós estamos fazendo, que é o pouso com o navio fundeado, né, o navio estático. O segundo seria o pouso com o navio em movimento, ainda diurno. O terceiro, pouso noturno, que é uma qualificação bem maior, né? E o último, que seria o pouso noturno com óculos de visão noturna. Okay. Né? Então eu diria que são 4 níveis de qualificação, mas é uma questão de cumprir os mesmos procedimentos que nós cumprimos para a Marinha do Brasil, né? Então as possibilidades são enormes. Foi rápido? Na sua opinião, foi rápido essa qualificação dos pilotos da FAB e da EB? Você achou que foi rápido, assim, esse preparo para pouso a bordo no Atlântico? Essa primeira etapa eu achei que foi muito rápida e correu de uma maneira muito condizente
muito condizente com o que nós tínhamos planejado. Nós, inclusive, durante a execução, os voos de qualificação eles acabaram até sendo mais rápidos do que a gente imaginava. Os circuitos foram cumpridos de forma mais rápida, mais segura. A forma como a aeronave pousou no navio foi de uma forma muito segura, o ângulo de aproximação. Então eles entenderam rapidamente os procedimentos de pouso a bordo e a gente evoluiu muito rápido dentro do que a gente tinha planejado. Eu acho que a gente tem um grande potencial aí pela frente. Maravilha. Bom, eu queria saber de você o seguinte, você acredita que agora, com essa capacidade adquirida, tanto pelo EB quanto pela FAB, em que pese a gente está aqui com operações especiais, a Operação Poseidon, ela tem o foco dela na parte de operações com as forças especiais, mas você acredita que agora, daqui para frente, existe a real possibilidade de um incremento de mais exercícios, ou com Exército, Marinha, ou FAB, Marinha, ou os três juntos, mais vezes? Você acredita que ocorrerão mais exercícios como esse? Não necessariamente com forças especiais, mas com o uso das aeronaves em outras atividades, que não existe só a operação com forças especiais. Eu digo assim, no âmbito geral, você acredita que a gente tem campo para ampliar essa interação, essa interoperabilidade? Eu acredito que sim, porque ele é o interesse das três forças. Hoje há uma união muito grande do Ministério da Defesa, das três forças, no sentido de aumentar a interoperabilidade. Então é um caminho natural que nós estamos seguindo. Obviamente que esse treinamento não é um fim em si mesmo, ele é apenas um primeiro passo de um projeto de operação das três forças a partir do PHM Atlântico. Então isso é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. E eu acredito que essas interações só tendem a aumentar. Maravilha. Bom, para fechar, você sabe que eu brinquei aqui no início, chamando já o PHM de NAM, né, de navio aeródromo multipropósito, conforme na entrevista que eu fiz com o comandante da Marinha, e o nome, mas apesar de que o nome ainda não está oficializado. Existe algum estudo para a utilização, já existe algum estudo para viabilizar o uso de ARPs a bordo do Atlântico? Sim. O nome porta-helicópteros, ele pode trazer uma ideia de que o navio só opera com helicópteros, né? O que não é verdade. O termo em português aeródromo não tem correlação com um porta-aviões também, né? Ele não é um porta-aviões, mas o porta-helicópteros ele pode dar um sentido limitado das capacidades desse navio. Então hoje a gente tem um estudo em andamento com o Hermes 450, que é um drone de asa fixa, né, e o drone que a Marinha está comprando aí do Scan Eagle, né, que são dois drones que vão operar com o navio. Além disso, nós temos também a possibilidade de operar com aeronaves tilt-rotor, como o Osprey. Né, esse navio, quando ele operava com a Marinha inglesa, ele pousou 3 Ospreys a bordo. Né, então ele já tem esse... Existem 2 pontos específicos, um na popa e um na proa, correto? Se eu estiver errado, me corrija. Exatamente. Existem 2 pontos de pouso do Osprey, mas após o pouso ele ainda pode ser rolado para avante com trator. Certo. E a gente acomodar até 3 aeronaves dessa aqui dentro do navio. Então já é mais uma facilidade que nós temos aqui para as operações anfíbias, além do caráter multipropósito dele para operações de ajuda humanitária. Isso no caso de nós virmos a operar com a US Navy, com os Marines, no futuro, como a gente já fez em umas 2 UNITAs para trás, que eles enviaram o Osprey para o Brasil. Quer dizer, nós não tínhamos ainda o Atlântico, então a gente não pôde ter essa experiência. E quiçá, no futuro, se a Marinha tiver condições, quem sabe vir adquirir esse tipo de aeronave para poder incrementar mais ainda. Mas isso aí já entra no campo do eu gostaria, quem sabe um dia. Mas são possibilidades que estão abertas. Com certeza. Uma vez havendo a oportunidade,
nós podemos realmente ampliar em muito ainda as capacidades de operação desse navio. O estudo do Hermes, se vingar, se mostrar positivo, ele ampliaria sobremaneira o campo de patrulha, de esclarecimento do navio, né? Ele, assim, eu não sei se nesse estudo, assim, o lançamento eu até acredito que não seja tão complicado. A minha preocupação maior seria o recolhimento dele. Porque lançar-se para o vento, ele é leve, eu acredito que ele consiga decolar bem. Mas eu não sei o quanto de pista ele precisa para o pouso. Será que você precisaria adaptar alguma rede, alguma coisa para... Esse estudo está em andamento, né? Ele está sendo conduzido ali pela DAERME. Eu não tenho assim, muitos detalhes técnicos sobre esse estudo, mas eu tenho quase certeza de que ele envolve a instalação de alguns dispositivos que sejam removíveis, né? Que sejam dispositivos de parada, e alguns dispositivos de emergência, né? Caso a aeronave não e essa aeronave, no caso, viria a ser operada pela Marinha, ou pela FAB? Pela Marinha. No caso, seria pela Marinha. Okay. E as informações dela sendo processadas no nosso centro de operações de combate, né? Ou no centro de operações que nós recentemente inauguramos aqui, que foi o centro de operações conjuntas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar, então visitem, por favor, antes de sair do navio. Com certeza. Esse centro de operações conjuntas ele foi montado para a gente poder trazer para bordo um link entre o nível operacional com o nível tático. Então ele pode servir como um centro de operações multi-agência, ele pode servir como um centro de operações multinacional, como ocorreu na UNITAS, e ele pode servir como um centro de operações conjuntas. Eu posso instalar nele ali o pacificador, o sistema do Exército, né? O SISDABRA, que é o sistema da Aeronáutica, o SISTRAN, que é o sistema da Marinha, e todos esses sistemas conectados com o enlace satélite da banda X-Ray, né? O satélite enlace militar, e trazer para cá parte do Estado-Maior da força conjunta, ou de uma força multinacional, ou de uma força multiagência. Então isso traz para o navio uma capacidade muito grande de comando e controle numa operação. Então eu estou no mar, mas eu estou recebendo informações de várias agências, de vários centros de controle, e que estão me ajudando a guiar a minha missão. Então, assim, para fechar, você já ajudou aqui, já esclareceu bastante na nossa entrevista. Como é que está o navio em termos de radar, CMS? Como é que está essa parte aqui? Como é que está tendo assim, você precisou fazer mais algum upgrade? Ou o que você tem hoje está no estado da arte, você está satisfeito? O que foi uma surpresa muito agradável para nós foi que o radar e o sistema de combate se mostraram muito confiáveis, né? Então nós tivemos pouquíssimos problemas aqui, e todos os problemas foram simples de resolver. Nós tínhamos o sobressalente dentro do navio. Então uma surpresa agradável é que ele se mostrou muito confiável, tanto o radar quanto o nosso sistema de combate. E os probleminhas que nós tivemos, o próprio CMS resolveu, o pessoal de bordo resolveu, não foi nada que indisponibilizou o sistema, foram só serviços de manutenções regulares. Então o navio está muito satisfeito com. Então, em termos desses equipamentos, radar, CMS, estamos bem? Estamos bem. Já tem alguma perspectiva de colocar alguns SEALs no lugar do Phalanx que foi retirado? Vocês estão pensando nisso? O projeto hoje seria colocar o sistema Mistral, né? O míssil Mistral no lugar do Phalanx. Esse é o projeto de hoje. Mas seria aquele que era do São Paulo? Vai instalar revitalização e... Falta o que para poder concluir isso? Tem alguma previsão? Isso está a cargo da DSAM, eles estão fazendo a revisão do sistema e, numa oportunidade, provavelmente aí durante um período de manutenção do navio, esse sistema vai ser instalado, porque tem que ser instalado integrado também, né? Sim, então claro. Isso leva um tempo, o navio não consegue fazer isso durante a atividade normal, né? Sim, operando, sim. né? Então vai ter que esperar um período de manutenção para fazer a instalação do sistema. Ok. Muito obrigado. Giovanni hein? Correia, nosso comandante do PHM, ainda PHM Atlântico, futuro NAM Atlântico. Obrigado, Giovanni, mais uma vez pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui para os nossos seguidores. Grande satisfação recebê-los aqui a bordo. Muito obrigado.